quando a gente sabe com muito mais clareza o que precisa ser feito, a gente consegue não só eliminar distrações, mas focar no que precisa ser feito. Semana passada, não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou um pouco sobre a importância de se ter uma rotina de excelência, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso, como é que é importante mesmo nesse período tão diferente que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, onde a gente precisou, assim, mudar a nossa rotina de vida, a nossa convivência familiar, o nosso ir e vir, tudo foi alterado, né? E como que isso acabou atingindo as nossas vidas, os nossos negócios, as nossas famílias, e a gente precisa realmente entender o que está acontecendo comigo, né? E aí eu percebi que, principalmente tendo feedback de alguns dos meus clientes, é interessante que a maioria deles, principalmente a maioria que tem negócios, ou de uma forma independente, ou de uma forma autônoma, ou profissional liberal, ou mesmo empresariado, né, que está ali liderando pessoas, fazendo a gestão de negócios, esse pessoal, eles realmente estão com um nível de estresse um pouquinho acima, né, do que a gente está acostumado. E aí, foi interessante que a semana passada eu trouxe a ferramenta, uma ferramenta para evoluir, buscar um pouco mais de evolução na nossa rotina de excelência, para que a gente possa focar no que precisa ser feito e não ficar aí, né, perdendo a nossa energia com coisas que de repente não só não favorecem o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas também não favorecem a nossa saúde. E aí nós criamos, eu e a minha equipe maravilhosa, Sinergia, a gente criou uma rotina diária de excelência, tá? Então o que é rotina diária de excelência? Eu fiz um checklist, na verdade, um checklist, onde a gente trabalha uma série de coisas que são importantes para a gente se sentir melhor. O que é o grande lance, né, da nossa vida? É a gente se sentir melhor para que a gente possa não só explorar e trazer coisas aprimoradas para o nosso dia a dia, mas para que a gente possa também trazer coisas novas. Então, por isso que a gente tem uma rotina, até para entregar o que é obrigatório, porque a gente sabe, principalmente a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que é funcionário, a gente que está trabalhando, a gente tem coisas que a gente precisa entregar no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de ter uma rotina, até as nossas entregas, elas acabam acontecendo de uma forma muito mais prática. Então, eu criei a rotina de excelência, ok? Então, o que eu queria pedir para vocês, logo que a gente terminar, tá? Essa live, vai lá no Instagram. E aí o que nós vamos fazer? Lá no Instagram, no meu Instagram aqui, para você que tá no Instagram, aqui no meu Linktree, a gente tem agora um ícone onde você baixa o seu e-book, o seu arquivo de rotina de excelência. Então não precisa fazer isso agora, fica aqui comigo que eu vou explicar para você como é que você vai usar isso. Eu dividi essa rotina em duas abas. Então eu dividi ela em rotina pessoal, onde eu vou olhar para a minha vida pessoal e eu vou colocar as minhas rotinas de uma forma mais prática e até mais simples, do dia a dia da minha vida pessoal. E também, quando eu for focar no meu trabalho, eu também vou começar a definir algumas metas para mim, metas básicas e até altamente importantes, para que eu conclua as atividades que eu preciso fazer no meu dia a dia. Quando a gente está falando de rotina, e principalmente rotina de excelência, existe uma coisa muito importante que eu vou reforçar da semana passada, é que no momento que eu começo a fazer algo e eu não tenho uma direção ou um motivo claro pelo qual eu estou fazendo, uma das coisas que acontece com muita facilidade é eu me perder nesse caminho. Eu acabo me distraindo, eu acabo perdendo o ritmo e às vezes isso pode não só fazer com que eu não entregue aquele compromisso, aquela tarefa, como também isso acaba atingindo outras tarefas que talvez poderiam ser feitas de uma forma muito mais simples e acabam não acontecendo. Então, o que acontece? Quando eu falo de rotina pessoal, eu falo de alguns pontos bem importantes. Então, uma das coisas que, olha, eu acho que não tem nenhum cliente que passou comigo, nenhum aluno dos cursos que eu faço, que não conhece a prática da lista das 6 coisas mais importantes, né? Isso é uma coisa que é super importante para mim, isso é uma coisa que eu uso quase que diariamente, né? Porque assim, eu só não uso nos finais de semana, mas eu faço muito isso. E aí aqui nós temos, eu dividi, principalmente eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, na vida pessoal, ó, todo mundo tá vendo?
eu defini aqui rotinas, eu vou explicar para vocês, rotinas da manhã, rotinas da tarde e rotina da noite, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que fracionam. Eu, por exemplo, eu dou um foco maior na minha vida pessoal no período da manhã e tarde e noite eu estou atuando profissionalmente, né, em atividades que são importantes para mim. Então, a minha vida pessoal, normalmente ela tá focada aqui no período da manhã e no final da noite, tá? Eu não sei como que é você aí, você pode até compartilhar comigo, mas normalmente a minha vida pessoal, ela tá focada aqui no período da manhã e no período da noite. E aí, o que a gente divide? Nessa parte de tarefas prioritárias, aqui eu vou fazer a lista das 6 coisas mais importantes. E se você já puder definir aqui nesta lista o que vem de manhã, o que vem à tarde, o que vem à noite, você já vai poder não só saber, deixar um pouco mais claro para você o que precisa ser feito, como também você vai conseguir neste material aqui, e lá, de repente, quando você for colocar isso no seu celular ou em qualquer outro lembrete, você já vai poder entender que talvez no período da manhã você tenha uma vaga para fazer alguma coisa que surja, você tem o período da tarde para flexibilizar alguma outra tarefa e assim por diante. Também eu deixei aqui algumas sugestões de atividades, ó, checklist aqui desse lado, ó. Checklist para vida pessoal. Então, o que é checklist de vida pessoal? Quando a gente está falando de performance, e aí que entra a excelência, quando eu estou falando de performance e quando eu estou falando de trazer um resultado diferente para a minha vida, eu preciso fazer algo diferente e com mais excelência, o que normalmente poucas pessoas fazem. Quando a gente está falando de uma pessoa, quando a gente está falando para uma pessoa que ela está realmente buscando excelência, você pode perceber que algumas coisas ela faz totalmente fora da curva. E eu adoro essas pessoas que são fora da curva. Por quê? Porque elas estão fazendo o que poucas pessoas fazem. É por isso que a maioria delas atinge resultados que poucas pessoas têm. Por quê? Porque ela se coloca na disposição de fazer algo novo ou algo diferente. E aí eu coloquei aqui um checklist especial para o período da manhã. E aí eu coloquei, assim, algumas sugestões que eu acho que, primeiro, eu pratico, faço isso, e além disso, eu acho que é o que mais faz a gente acordar, faz mais com que a gente tenha não só um pouco mais de discernimento racional e também a gente já trabalha nossas emoções de uma forma muito mais aquecida, né? Muito mais, vamos dizer assim, flexível. Então eu consigo entender rapidamente, com mais facilidade, se eu pratico essas atividades de manhã, para onde eu vou, né? Se vem uma chuva para cá, eu já consigo, né? Vou usar essa metáfora. Se vem uma chuva para cá, eu já consigo rapidamente lembrar onde que está o meu guarda-chuva, eu já consigo abrir esse guarda-chuva e de repente eu não preciso me molhar à toa, ok? Então, qual que é a minha sugestão para o período da manhã? Primeira coisa, meditar. Todo momento que a gente acorda, a gente tá com nossa mente bem mais tranquila, né? Ela tá ali bem tranquila, mas a partir do momento que eu desperto, os meus neurônios, né? E a minha comunicação cerebral, ela acelera, ela explode. E aí, se eu já consigo ou fazer uma oração, se eu já consigo, nesse momento, trazer um sentimento de tranquilidade, de amor próprio e principalmente centrar, tranquilizar a minha mente, e isso afasta, inclusive o movimento de afastar a preguicinha, né, da cama, isso vai fazer com que não só eu já comece a ter um dia diferente, como eu também começo a sentir o meu corpo diferente. Quando eu paro para fazer um momento ou de oração, ou de de meditação, onde eu tenho uma atenção dirigida, focada, eu começo logo de manhã já começar a fazer algo bem diferente e bem mais no meu controle. Depois, prática de atividade física. Por quê? Porque a gente precisa acordar o nosso corpo, né? Quem aí tá fazendo yes de manhã? Yes. Por quê? Porque isso faz com que a minha cabeça, agora que ela já começou a andar no caminho, ela respire fundo e ela realmente esteja pronta para agir. E aí, a minha segunda dica da manhã é você praticar sua visão de futuro. Eu não sei como é que tá aí na sua casa, mas aqui, olha, até imprimir para vocês verem. Aqui está a minha visão de futuro. E como é que eu faço, Giovana? Com as imagens que eu defini para minha vida, com o meu mural da vida extraordinária, eu vou o quê? Contemplar esse mural. Eu vou parar ali 5, 10 minutos e eu vou contemplar, eu vou passear por esse mural. Por que a gente faz isso? Porque eu preciso treinar a minha mente. Eu preciso treinar a minha visão do futuro, onde eu vou poder vivenciar tudo antecipadamente. Giovana, por que a gente faz isso? Porque neurologicamente, o meu cérebro, cientificamente, o meu cérebro,
ele não identifica ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Porém, ele me direciona para um caminho de pensamento. Então, se eu estou pensando na vida maravilhosa que eu quero viver, o que vai acontecer comigo quando eu penso, eu enxergo, eu sinto o lugar que eu quero passear, a liberdade financeira que eu quero ter, os trabalhos que eu quero realizar, as pessoas que eu quero ter por perto? O que acontece comigo? Automaticamente, quando eu sinto isso, eu penso nisso, a minha mente, ela me leva para esse lugar, e o meu sentimento, né, a pele, né, o sentir, ele começa a aquecer e mudar a sua química orgânica, e isso muda a sua crença. E aí, o que acontece, meus lindos e minhas lindas? O nosso agir do dia a dia, nosso poder de agir todos os dias, ele acaba sendo direcionado para os meus objetivos. E tá aí a sacada das pessoas que realizam. Elas têm claramente na sua visão, né, no seu fechar dos olhos, o que elas estão fazendo aqui, por que elas estão aqui e o que elas querem desse mundo. Então, o que acontece com a gente? Quando eu tenho uma visão clara de tudo o que eu quero, quando o meu mural está aqui, acessível para mim, eu sei o que eu quero fazer e eu olho para ele todos os dias, eu afirmo, reafirmo isso, quais são as chances? Que no seu decorrer do dia, além de você não se perder no meio do caminho, você ainda foque muito mais nas atividades que você precisa fazer. Beleza? Potencializa, né, as atividades aí. Depois, o que a gente faz? Tá na hora de começar a investir no seu arsenal, nas suas ferramentas. E aí eu coloquei aqui também uma sugestão de tempo de leitura, tanto para crescimento pessoal quanto crescimento profissional. E aí você vai separar meia hora, 20 minutos, 40 minutos, uma hora, depende da sua disponibilidade, para focar em livro, vídeo, áudios, podcasts para a sua vida pessoal e um outro tempo para a sua vida profissional. E aí, um outro detalhe também que eu coloquei aqui, que é super importante, é a produção de conteúdo. Por que, Giovana, produção de conteúdo? Porque você precisa produzir, criatura! Você não pode esquecer que a vida continua. E se você não está produzindo, se você não está criando, se você não está fazendo gestão dos seus negócios, se você não está ensinando ninguém a fazer nada, se você não está aquecendo o coração dos seus funcionários, o que vai acontecer com você? Pode ser que você fique para trás. Então, tá na hora de você aprender e transmitir. Aprender e transmitir. Por isso que a produção de conteúdo é super importante, tá? Para qualquer pessoa. Principalmente nesse momento onde a gente viu que a tecnologia, ela tomou conta da nossa vida, né? E também tem a questão da nossa... do mundo digital, né? Agora, se a gente não produzir alguma coisa, que seja num texto, que seja num vídeo, que seja em qualquer atividade... pode ser que as pessoas esqueçam de você. E aí não dá, né? Não dá pra ficar assim. Então, fala sério, né? E aí a gente tem uma outra coisa super importante também. Normalmente, principalmente para as mulheres, né? Nada pessoal, mas eu sou mulher, eu sei, né? Como é que funciona na vida prática. Às vezes acontece o quê, Giovana? Às vezes acontece o quê? Do dia anterior ter me deixado pendências. Então, eu tinha que ter feito alguma coisa ontem e acabei não fazendo. E agora, José, como é que eu faço se eu não anotei, se eu não me lembrei? Então, no dia também que você finaliza, caso você tinha alguma coisa importante aqui das suas tarefas que não foram preenchidas, que não foram quitadas, o que você vai fazer? Você vai jogar aqui para pendências importantes. Por que pendências importantes? Porque você precisa registrar o que possivelmente ficou para trás, para você não esquecer, certo? E aí aqui embaixo eu coloquei uma sugestão de vida sistêmica. O que é vida sistêmica? É o seu pilar de atenção, o seu pilar de suporte e a frase da semana. Eu gosto muito de ter uma frase da semana, sabe? Qual que é o propósito dessa semana? Então eu gosto muito disso. Então se você tiver aqui já, você já deixa escrito isso, qual que é a frase da semana, qual que é a palavra da semana, qual que é o objetivo da semana, que eu acho que é super importante, tá bom? Então, esse checklist tá lá no seu material que você vai separar, tá bom? Separar para você ter aí com você, tá bom? Aí, beleza, terminamos vida pessoal? Sim, agora eu já sei quais são minhas tarefas prioritárias do dia, eu já fiz o meu checklist de atividades, aqueles que são importantes para o meu desenvolvimento, para o meu aprimoramento pessoal. Eu já entendi o que ficou para trás, quais são as minhas pendências. Eu já entendi qual que é o meu pilar de atenção dessa semana. Eu já entendi qual que é o pilar que eu estou dando suporte, porque da semana passada eu já fiz alguma coisa importante para um determinado pilar. Agora eu quero dar atenção para esse novo pilar, então tá tudo certo. E aí o que eu faço?
eu organizo a minha vida, ok? E tudo isso vai ficar muito mais visual para vocês. E aí que tá a grande sacada. Quando eu consigo entender o que eu visualmente, né? Quando eu consigo colocar no papel, a minha mente ela fica um pouco mais leve. Foi isso que eu falei até a semana passada, né? Para você descansar de verdade, para você construir algo novo. Então, se você já tem ali as suas tarefas e você prioriza fazer essas tarefas, foca nessas tarefas, a chance é que você comece a ter muito mais tempo livre, sem aquele peso na consciência de que, ai meu Deus, esqueci um monte de coisa para trás e agora o que eu vou fazer? Ok? Então, fique atento aí. Definindo prioridades da vida pessoal, e agora, José? E agora, o que eu faço da minha vida profissional? Como eu falei para vocês, eu, como empreendedora, né, como empresária, inclusive junto com meu marido, a gente tem uma preocupação muito importante com a nossa vida profissional. Eu acho que todo mundo tem. Porém, para nós que somos independentes, para nós que mantemos aí né, tudo que acontece na nossa profissão, cabe a nós fazermos, eu acho que esses profissionais, eles estão realmente com um nível de estresse um pouco acima do normal. Primeiro, se você é um empresário, que você tem a sua empresa, você está assim precisando agora reinventar, ajustar, talvez muitas ferramentas que estão precisando ser ajustadas, talvez você está saindo do varejo tradicional para indo para o e-commerce, indo para a internet, fazendo alguma coisa, e eu sei que esse movimento para algumas pessoas está sendo um pouco estressante. Para você que tinha o hábito de ir trabalhar, sair da sua casa e hoje está no home office, também eu sei que está sendo um desafio, até para algumas entregas, eu tenho conversado com algumas pessoas e tem me falado, nossa, não consigo trabalhar em casa, é meio complicado para mim, é as crianças, a esposa, o marido, enfim, eu sei como é desafiador. Até porque, como eu trabalho de forma mais flexível desde 2013, eu passei por todas as fases de uma vida onde você precisa trabalhar em casa, outra hora você está no escritório, outra hora você está na empresa de alguém. Então eu conheço muito bem essa rotina, né? Tanto que eu criei uma rotina para minha vida pessoal, para minha vida profissional, porque eu acredito que quando a gente sabe com muito mais clareza o que precisa ser feito, a gente consegue não só eliminar distrações, mas focar no que precisa ser feito. Quando eu comecei a estudar um pouco mais profundamente a questão do foco, e eu descobri que quando a gente se distrai, a gente demora até 17 minutos para voltar no estágio que a gente estava, eu fiquei extremamente preocupada. Porque você imagina, você é um profissional, que você tem uma meta importante para cumprir, você tem um objetivo, um projeto muito, muito importante, que não só de repente envolve você, mas envolve a sua empresa, envolve alguns outros liderados, e você tá ali preocupado com a entrega, preocupado com o ambiente, preocupado com o material, e de repente você se distrai por pouca coisa. E aí o que acontece com você? Você você não sabe aonde você começou, por que você começou. Eu sei que hoje, principalmente em casa, né? Às vezes a campainha toca, o interfone toca, né? Eu já vi várias questões que tiram o nosso foco. E aí até você voltar naquele raciocínio importante, naquela lógica que você tinha, gente, isso demora muito. Aí você imagina se você se distrai 4, 5, 6, 7 vezes por dia. 17 vezes todos esses números, imagina o tempo que você perdeu. Então, quando você tem claramente a rotina do que você precisa fazer, principalmente no seu ambiente profissional, você se prepara para isso. Lembra do gatilho? Semana passada eu falei do gatilho. Você cria um gatilho, você cria um ambiente favorável para você produzir isso. Eu tenho certeza que se isso estiver estipulado para você, claro na sua mente, você vai poder muito mais rápido acessar as ferramentas que você talvez já tenha, como também produzir o que você precisa produzir num tempo ainda menor. Então, eu coloquei aqui também uma rotina para a vida profissional. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de vida profissional, eu falo de duas coisas. Primeiro, uma lista de tarefas, porque eu sei que mesmo profissionalmente a gente vai ter sempre uma lista de tarefas, né? A gente tem sempre algo aqui que é importante, né? Então, às vezes, uma demanda que vem, que a gente não estava esperando, às vezes algo que são realmente coisas que já estavam na lista, que são para aquele dia, que precisam ser entregues naquele dia. Então, você coloca aqui as suas tarefas prioritárias. Do mesmo jeito, manhã, tarde e noite. Às vezes, a gente tem reuniões, tem calls que a gente precisa fazer, que precisam estar programados, ok? Aí, aqui desse lado, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um checklist de autogestão. Por que autogestão, Giovana? Porque quem não faz gestão
do que está acontecendo na sua empresa, o que acontece com você? Talvez a sua entrega ela acabe não sendo da forma como você gostaria. Outra coisa que você também pode, de repente, perder é a condição do resultado. Então, de repente, lá, se você não está fazendo checklist de gestão, e hoje é dia 5, e você passou, não fez gestão de alguns processos no dia 5, não fez gestão de alguns processos dia 10, não fez gestão de algum processo dia 15, dia 20, e chegou o final do mês e você acabou de descobrir que você não cumpriu nem 20% da sua meta. E aí, José, o que vai acontecer? E aí, Maria, como é que fica? Tá? Então aqui é um processo de autogestão. Não interessa se você é uma pessoa que tem muitos negócios, que o seu negócio é grande, cheio de pessoas ao seu redor, não tem problema. Ou se você é um profissional liberal que trabalha sozinho, um autônomo que trabalha sozinho, você precisa fazer gestão do que você está projetando ou atuando, certo? E aí o que acontece aqui, tá? O que acontece aqui? Eu coloquei aqui um checklist com alguns pontos. Então, eu coloquei aqui, primeiro, checklist financeiro. Por quê do checar financeiro? Gente, uma das coisas que mais tira o sono das pessoas, e principalmente dos profissionais, independente da área que ele está, independente da forma como ele atua, é a questão financeira. Então, se todos os dias você puder dar uma passadinha, ou então dar uma olhada no seu aplicativo, na sua conta, entender como é que está o cenário, muito mais tranquilo para você tocar o resto do seu dia, tá? De repente a sua esposa lá no meio do dia falar assim para você: ô fulano, olha só, transfere para mim X reais. Você vai falar: oi, do que ela tá falando? Se você de repente souber como é que estão, né, o seu cenário financeiro, você vai poder ajudar, né? Você vai saber quanto tá na carteira, você vai saber como é que tá seu estado aí atual financeiro, né? Até para você entender para onde você vai correr se de repente acontecer alguma coisa. Depois, gestão administrativa. Aqui é foco total na operação. Então, aqui eu preciso fazer alguma coisa que seja realmente administrativo, um contador, um funcionário, alguma coisa que tá ali. Depois eu coloquei aqui gestão comercial. E aí, Giovana, mas eu não trabalho com vendas. Eu sou dentista, eu sou médico e eu não trabalho com vendas. Quem falou? Quem falou que você não trabalha com vendas? Todo mundo trabalha com vendas. Se você está aqui hoje, em pleno século 2020, pandemia, se você ainda não chegou à sua área comercial independente, você sozinho, meu amigo, comecei a ficar preocupada. Porque mesmo que você seja um profissional assalariado, mesmo que você seja uma pessoa que trabalha numa empresa, mesmo que você já tenha tudo certinho, você precisa sim olhar para o seu comercial. O que é o seu comercial? É você. Como é que tá a sua entrega? Como é que tá a sua venda? Como é que tá a sua presença, o seu network, as suas coisas que você está fazendo? Ô, Jesus, pode parar. Agora, se você é um gestor da área comercial, como é que tá a demanda do pessoal? Como é que tá o checklist de entrega deles? Como é que tá a lista de clientes? Como é que tá? E aí a gente vai abrir muita coisa aqui, tá? Então eu também coloquei gestão comercial do tamanho que você precisa. Depois eu coloquei checar planejamento. Por quê? Porque tem algumas pessoas, principalmente aquelas que são mais analíticas e principalmente aquelas que são mais conformes, que elas têm um planejamento talvez de mês, talvez um planejamento da semana, talvez um planejamento do semestre. E aí tá na hora dela talvez antecipar tarefas, se ela puder, e também ticar algumas coisas que já foram feitas. Então, por isso que o seu planejamento do mês, seu planejamento da semana, no total, é importante ser analisado aqui. Depois eu coloquei aqui também, checar lideranças. E aqui, eu me lembro que quando eu trabalhava, né, com a Mary Kay, eu tinha as minhas consultoras que eram lideradas por mim. Então, o que acontece? Eu tinha que falar com elas, eu tinha que todos os dias, talvez numa equipe comercial, falar com os nossos líderes, né? Falar com aqueles que estão na ponta e que precisam de atenção. Então, checar aqui as lideranças. Depois eu coloquei checar o time. O que é checar o time? Oi, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde todo mundo, como é que tá? E lá e você realmente se relacionar com as pessoas do seu time, tá? Ou, de repente, o aniversário que a gente sabe, que às vezes a gente esquece. Se você é um profissional aí, talvez até autônomo, né? Também, de repente, tem uma pessoa que te ajuda, de repente tem uma pessoa que presta serviço para você. Então, aqui a gente coloca time, né? Junto com parceiros para que a gente possa também trabalhar, né? Com as parcerias e com o nosso time. Então, eu coloquei aqui o que eu achei que era mais importante, tá? Depois eu coloquei aqui
pendências importantes. Por quê? Porque profissionalmente, às vezes também a gente esquece de algumas coisas importantes que a gente era para ter feito, não fez, ou não deu tempo, a gente acabou não conseguindo a entrega. Então essas pendências, elas entram aqui, ó, de canetinha vermelha, beleza? E aqui embaixo, eu tenho duas coisas sobre demanda. Aí até me perguntaram assim, Giovana, mas por que você vai colocar demanda? Checar demanda, definir demanda. Eu sou uma pessoa que normalmente eu trabalho com outras pessoas. Então, ou eu tô fazendo uma entrega, ou eu tô fazendo um processo de coach, ou eu tô fazendo um coach individual. E aí, o que acontece? Às vezes eu recebo demanda, ó, preciso disso pra você, igual agora, né, nosso projeto aqui digital. Giovana, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça isso, e eu demando pro meu time também. Então, o que acontece? Se eu não checar essas demandas, alguém me pediu alguma coisa e eu não coloquei na minha lista, ou eu pedi alguma coisa e eu não vou lá acompanhar, aqui também eu posso estar enroscada, tá bom? Então, eu fiz um checklist da nossa vida aqui profissional para você, do tamanho que você é profissional, quer seja você autônomo, quer seja você um gestor, quer seja você um empresário, quer seja você um CEO. Eu acho que isso aqui, claro, né? A gente sabe que isso aqui tem que estar na nossa cabeça de uma forma muito clara. Então, defini aqui para vocês. Isso também está no nosso material, tá bom? E aí, coloquei aqui 8 metas, né? Principalmente para os empresários, principalmente para os profissionais liberais, metas específicas, tá? Então, quais são as metas para a sua empresa? E aqui eu tô falando sobre 3 pontos importantes: lucro, entrega e gestão. Então, você precisa sempre ter uma meta de aprimoramento para você aumentar o seu lucro, para você melhorar o seu lucro, para você melhorar a sua entrega e principalmente para você ajustar a sua gestão. Se você não está praticando isso na sua empresa, se você não tem metas, pequenas ou grandes, para a sua gestão, para a sua entrega e para você aprimorar o seu lucro, meu amigo, a gente precisa começar a conversar mais. Porque aí o ponto A, B e C ou o ponto A da sua empresa pode estar sim jogando você para um outro jogo. E aí isso começa a ficar bem preocupante, tá bom? Então eu coloquei aqui também uma lista de metas para você ter aí para sua empresa. E pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar, eu também coloquei aqui no nosso material o nosso mapa de autoavaliação sistêmica, que é o MAS, conhecido MAS, para quem ainda não conhece. É o nosso mapa de autoavaliação sistêmica que vai ajudar você, no momento que você definir que você está em busca de uma rotina de excelência para sua vida, definir onde você está. Você sabe que dentro da prática do coaching integral sistêmico, uma das coisas que nós trabalhamos é a inteligência emocional, aprimoramento das nossas habilidades emocionais, como também um ajuste na nossa vida, né, na nossa vida sistêmica. E o que significa isso? Significa que eu preciso estar olhando para a minha vida de uma forma muito humilde, muito humana, muito corajosa e entender o que está acontecendo em cada pilar da minha vida. E eu apontando aqui, né, o que está acontecendo em cada pilar, eu consigo definir quais talvez sejam os primeiros passos para eu me mexer, para ajustar a minha vida. Ai, Giovana, mas a gente tá na quarentena e você não sabe, tô sem perspectiva nenhuma, eu não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai acontecer. Então tá na hora de você definir o que vai acontecer. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer, ok? Não interessa o que tá acontecendo lá fora. Agora tá na hora da gente realmente olhar para dentro e entender o que pode ser aprimorado. E eu já falei muito sobre isso semana passada, tá bom? Então, o que a gente falou? O que a gente fez aqui? Nessas 2 semanas, nós trabalhamos fortemente para trazer luz para o nosso dia a dia e aprimorar a rotina nossa diária, para que a gente traga excelência, para que a gente faça algo acima da média. Então eu posso olhar para a minha vida pessoal com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, sim, com muito mais posicionamento e realizar o que precisa ser realizado, a pequena tarefa, a grande tarefa. E eu também preciso olhar para o meu profissional e definir aqui com muito mais clareza o que precisa ser feito para a minha gestão, para os meus parceiros, para o meu aprimoramento, né, da minha entrega e principalmente para eu evoluir no meu lucro. Então eu não sei o que você vai reajustar, o que você vai renovar, mas agora é hora de você definir as suas tarefas de uma forma bem clara no seu dia a dia. O que é demanda, o que é prioridade, o que eu realmente preciso colocar a mão e fazer
e de repente você sim, né? Não só de repente, mas se você com isso colocar um foco maior para que o seu resultado venha e você se sinta muito mais pleno depois disso, de você ver alguma entrega realmente transformadora na sua vida e que te traga resultado, como também você tenha tempo livre para fazer outras coisas, para descansar, para ficar com seus filhos, para ficar com seu marido, para ir para a cozinha de uma forma mais criativa, mais gostosa e sim continuar projetando uma vida de excelência, uma vida plena e abundante. Beleza? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, principalmente para quem ficou aí, tá? Não deixe de baixar a ferramenta, essa ferramenta é super legal, ela é super simples, mas muito objetiva, né? Eu gosto muito dela. Se você ainda não fez o seu mural da vida extraordinária, por favor, corre! Faça! Use o seu tempo para criar aí o seu mural da vida extraordinária. Se você ainda não tem, por favor, faça. É extremamente importante que, principalmente nesse momento que tanta gente estar com o coração incerto, o coração, né, meio aqui pressionado, talvez para sua empresa, você não sabe o que fazer para sua empresa, meu Deus, o que eu vou fazer? Coloca uma rotina, traz estudo para sua mente, traz uma visão positiva do futuro, começa a criar algo novo que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, seu negócio vai ser transformado, seus funcionários serão transformados e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É você que cria, tá? E se você não começar a agir, como eu falei a semana passada, alguém tá agindo, tá? Alguém tá agindo, então a gente precisa entrar nesse fluxo. Abraço a todos, foi uma alegria poder estar aqui com vocês, obrigada aí pela presença. E agora não esqueçam de baixar o arquivo, tá bom? O arquivo tá disponível para vocês, vamos trazer bastante excelência para nossa rotina diária, que eu tenho certeza que tem uma vida grandiosa, maravilhosa pra gente viver, tá bom? Um beijo e a gente se fala semana que vem, terça-feira, 5 horas da tarde. Não se esqueçam, aqui nas redes sociais e também no YouTube, tá? Beijo!